Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito de eletrólise. O que é eletrólise, pessoal? É o processo Bom, agora nós vamos falar um pouquinho a respeito da eletrólise ígnea. O que nós temos aqui, pessoal? Eletrólise ígnea. Nós temos a fusão, delta representa aquecimento, de um composto, de um sal, produzindo ali o seu cátion e o seu ânion. Eu vou fazer aqui a eletrólise ígnea, uma das mais importantes, que é a eletrólise que gera ali pra gente o alumínio. O alumínio metálico, utilizado aí na fabricação, por exemplo, de latinhas, certo? Ele é proveniente do óxido de alumínio. O que acontece ali? O óxido de alumínio sólido, ele é fundido em altíssimas temperaturas, liberando pra gente o alumínio 3+, a carga dele não é 3, gente? A gente viu isso no óxido fixo. 2 alumínio, então 2 alumínio, mais o oxigênio 2-. 3 oxigênios aqui pra gente. Líquidos. Beleza. Uma vez que ocorre esse processo, o que vai acontecer? A partícula positiva, ou seja, o cátion, ele vai em direção ao polo negativo da bateria. Por que ele vai em direção ao polo negativo? Para sofrer redução. Tá vendo que é o processo espontâneo? O alumínio não quer ganhar elétron, mas ele vai ganhar nesse processo, porque a bateria vai fornecer elétron para ele. Então, lá no polo negativo,
Olha o que acontece. Alumínio 3+, ganhando ali os seus 3 elétrons. Aqui, como no caso são 2 alumínios, então se cada alumínio precisa de 3, então 2 alumínios vão precisar de... Isso, garotos. 6. Então, forma pra gente aqui, ó, 2 alumínios metálicos. Observe, o João Vitor, ganho de elétrons, isso aqui é a redução, perfeito. Então, isso aqui é o cátodo. Aí você fala, mas o cátodo não era o polo positivo? Nas pilhas. Aqui, o cátodo, ele está conectado com o polo negativo da bateria, porque ele precisa receber o elétron, é um processo inverso. Na eletrólise, ocorre o inverso do espontâneo. Então, se uma espécie tende a oxidar, na eletrólise ela vai tender a reduzir. É o inverso, por isso processo não espontâneo. Bom, no polo positivo irá o oxigênio. Então, ó, o oxigênio 2- perderá os elétrons dele. Gente, observe, o oxigênio é eletronegativo, ele quer ganhar o elétron. E a eletrólise faz ele perder. Então, ele vai perder os 2 elétrons dele aqui. Só que aí o que acontece, gente? Preste atenção. Não existe oxigênio sozinho. Não existe oxigênio atômico. Quando tem um oxigênio do outro lado, ele fala, vem cá, puf, eles se conectam para formar o quê? O2. Isso acontece com oxigênio, nitrogênio, flúor, cloro, bromo, iodo, aqueles ametais. Fui ontem no cloro, brinquei. Então eles tendem a formar os gases dele. F2, N2, O2, Cl2, Br2, I2, certo? E aí, ó, ele perde os 2 elétrons. Se aqui, então, eu tenho 2 oxigênios, eu venho aqui, ó, e coloco 2 oxigênios. Só que aí eu passo a ter quanto aqui, ó? Eu passo a ter aqui, ó, quantos elétrons liberados? 4. Aí você fala, João Vitor, a equação não está balanceada. Por quê? Eu tenho 6 elétrons aqui e eu tenho 4 elétrons aqui. O que eu tenho que fazer? Bom, o que você pode fazer é o seguinte. Aqui, ó, não é liberado 3 oxigênios? Então, ó, se você coloca 3 oxigênios aqui, logo, se cada oxigênio libera -2, se são 3, vão liberar o quê? 6 elétrons. Só que como tem 3 oxigênios, como é que você vai fazer para balancear isso aqui? Coloca 3 sobre 2. Aí balanceou. Aí agora, ó, soma. E essa daqui, ó, como ocorreu a oxidação, é o ânodo. E observem que aqui na eletrólise, o ânodo está no polo positivo. Então, ó, vou pegar aqui uma outra cor de giz. Ó, corta. Então, o processo vai ser o quê? 2 alumínio 3+. Vamos até colocar o processo global. Isso, para ficar bem bonito. Ó, processo global, ó. 2 alumínio tá aqui, 2 alumínio tá aqui, corta. 3 O2, 3 O2-, 3 O2-. Então, processo espontâneo. O Al2O3 passa por um aquecimento e vai produzir pra gente o quê? 2 alumínios metálicos, 2 mols de alumínios metálicos, mais 1,5 mol, né, que é 1,5 de oxigênio, certo? Essa é a equação global do processo de eletrólise para a extração do alumínio por meio do óxido de alumínio. Aqui tem um ponto muito interessante. Tá vendo que aqui formou oxigênio? Então, o eletrodo geralmente utilizado nesse processo aqui é eletrodo de grafite, de carbono. E o que acontece? Já caiu no vestibular perguntando assim, por que o eletrodo para essa reação aqui tem que ser trocado? Aí tinha alternativas, alunos respondiam assim, porque a temperatura é muito alta, então desgasta o eletrodo. Consequentemente, ele não vai desgastar por conta da temperatura. O que acontece? O oxigênio liberado. O oxigênio liberado reage com a grafite produzindo o que, gente? CO2. Então ele se desgasta por conta desse processo. Porque como essa eletrólise libera oxigênio e o oxigênio reage com o carbono, formando dióxido de carbono. Consequentemente,
esse eletrólito tem que ser trocado várias e várias vezes. Então, dentro de uma eletrólise aquosa, o que nós temos? Desculpa, ígnea. Já estou querendo ir para aquosa. Dentro de uma eletrólise ígnea, nós temos ali o nosso composto, onde ele vai ser fundido, ou seja, separado. O cátion vai para o polo negativo, sofrer um processo de redução, onde ele vai ganhar o elétron, certo? E lá no ânodo, no polo positivo dessa bateria, que está conectada nesse processo de eletrólise, dessa cuba eletrolítica, vai ocorrer a oxidação. Então, aqui o ânodo, ele oxida, ele perde os elétrons dele e o cátion sofre redução. Certo? Aqui está um ótimo exemplo de como que a gente consegue produzir sódio metálico, potássio metálico, que são metais muito reativos, que é dificilmente você encontrar eles nessa forma. Por quê? Eles gostam de estar nessa forma aqui, né? Na forma de cátions. Como é que você consegue ter eles na forma metálica? Por meio de uma eletrólise ígnea. Uma vez entendido isso aqui, vamos para a eletrólise aquosa. Qual vai ser a diferença? Ao invés de nós aquecermos o sal para gerar esse processo, a gente vai usar água. Você fala, João Vitor, por que a gente sempre não usa água? Porque aqui você não acabou de falar que usa temperaturas muito altas? Pois é, a água tem um probleminha. Presta atenção.